Epifânio, eles dizem que Daniel escreveu isso para levar uma motivação dos israelitas, uma vez que Antíoco Epifânio, ele sacrificou uma porca no templo. Vamos lembrar que ele sacrificava o quê? Ovelha. Certo? E o porco era considerado um animal impuro. Então ele profanou o templo. Ele sacrificou uma porca. E o sumo sacerdote da época, da família dos Macabeus, ele matou o general e o sacerdote que estavam fazendo isso, gerando uma guerra dos Macabeus. Então, daí ele foge com sua família, ajudado pelos fariseus. Vamos lembrar que os fariseus nessa época ainda eles eram fiéis, aqui atrás. E eles montaram uma guerrilha contra o governo de Antíoco Epifânio. E depois de muitos anos de guerrilha, venceram. Okay? Então, esse Porfírio, ele fala, não, Daniel foi escrito nessa época. Tá? Mas daí surgiram outros opositores depois disso. Eruditos, já no século 18 e 19, já perto da gente aqui. Tá? O que esses eruditos falavam? Primeira posição, Daniel não poderia ter profetizado e se cumprir tão exatamente o que ele profetizou. É uma farsa, não aconteceu no ano 600, porque não tinha como ele adivinhar as coisas. Ele escreveu depois que aconteceu. Ou seja, aqui nós estamos falando de religiosos, de teólogos. Eles não creem em profecias. Eu já falei isso. Tem muitos grupos evangélicos que não creem em profecias da Bíblia. Tá? Então aqui nós temos o início dessa reputação. Uma segunda versão que eles têm é que no livro de Daniel existem algumas palavras em língua persa e grega. E eles dizem que seriam desconhecidas do povo judeu do século VI a.C. Eles falam, não, esses vocábulos aqui, persas e gregos, não existiam naquela época. Isso existe o vocábulo persa e grego, porque foi escrito depois. Foi escrito no período dos Macabeus. Então, seguindo o Porfírio. Tá? Outro aspecto que eles levantam é o aramaico. Por quê? Porque do capítulo 2 até o capítulo 7 de Daniel é escrito em aramaico, não é em hebraico. Tá? E eles falam que aquele idioma, com aquele tipo de vocábulo, não é daquela época. Não corresponde àquela época. Seria mais ou menos nós pegarmos um livro antigo de 200 anos atrás, 300 anos atrás, e ter farmácia escrito com PH, e hoje com F. Está entendendo? Tem que ter mudanças que ocorrem no vocábulo. E é isso que eles estão argumentando aqui. Não, está vendo? Esses vocábulos não são daquela época. Então eles estão refutando ainda o aspecto profético de Daniel. E mais um aspecto que eles levantam é a presença de supostas impressões históricas. Ou seja, olha, na história tal coisa, não se fala dessa pessoa. Ou se falou dessa pessoa, não está correspondendo com os acontecimentos históricos. Tá? Esses são os 4 argumentos. E eu gostaria de refutá-los um a um. Então, em resposta a esses argumentos, tá? Então amanhã depois, vocês falam aí com seus amigos, com os conhecidos, estão estudando Daniel. Daí eles vão na internet fazer pesquisa e vai aparecer comentários como esse. Então vocês têm que estar preparados para responder. Tá bem? Vamos para o primeiro item. Daniel não poderia ter profetizado e se cumprir tão exatamente as coisas. Primeiro, nós temos visto e estudado a profecia bíblica. E as profecias, elas são preditivas. Isso é natural para o verdadeiro profeta de Deus.
Nós vimos isso em Isaías, nós vimos isso em Moisés, nós vimos isso em Mateus, nós vimos isso em Zacarias, nós vimos isso em Jeremias, nós vimos isso em Ezequiel. Estamos estudando Apocalipse, estamos vendo todos os aspectos proféticos. Então, é de grande importância para o cristão, o quê? Que o próprio Jesus chamou Daniel de profeta, e não de historiador, porque eles colocam um suposto Daniel historiador na época dos Macabeus. Só que não é o que o próprio Jesus relatou. Vamos lá, Mateus 24, versículo 15. Alguém pode ler para mim? Fica mais fácil para eu operar com ele aqui. Mateus 24, 15. Isso. Jesus que está falando aí. E que Jesus está falando? Como que é o nome que ele colocou aí? Abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. Quando Daniel profetiza o anticristo. Mas o anticristo já existiu? Não. O anticristo vai existir? Sim. Então veja só, Jesus está confirmando a profecia de 600 anos antes e que não aconteceu até agora, ainda vai acontecer. E chama Daniel de profeta. Tá? Os próprios judeus no cânon judaico não colocam o livro de Daniel nos livros proféticos. Por quê? Porque todos os profetas do cânon judaico que estão como profetas, eles profetizam sobre Israel. E eles não puseram Daniel como profeta, porque as profecias de Daniel, grande parte delas estão ligadas a quê? Profecias sobre nações, não sobre Israel, sobre nações. Estão entendendo? Mas nós estamos falando não do cânon, estamos falando da divisão do cânon. Os judeus não colocam Daniel na divisão dos profetas por causa disso. Ok? Mas vamos lembrar que eles ainda precisam se converter. Então, só faltava isso, tocar esse negócio. Deixa eu desligar. Eu acendi a luz aqui e no fim acabou. Beleza. Muito bem. Então, o Porfírio considerou que da época dos Macabeus. E Jesus considerou que Daniel no ano 600 como profeta, chamou ele de profeta, reconheceu a Escritura e falou que é uma profecia que ainda não aconteceu. Confirmando mais ainda o aspecto profético e anulando profundamente a posição do Porfírio. Então, primeiro nós já derrubamos. Segundo aspecto, o uso de palavras persas e gregas. Como que responde isso? Eles estão desconsiderando a história de Daniel. Qual é a posição de Daniel? Primeiro-ministro estadista. Tá? Aonde? Na corte dos reis. Ele serviu como primeiro-ministro o rei babilônico e o rei medo-persa, os dois. Tá? Ele era estadista. Então, o que acontecia? Ele era estadista de reis pagãos. E ele viveu até o Império Persa. Ele serviu a Dario, como está registrado nas Escrituras. Agora, o estadista representando uma nação, ele não ia saber a língua do rei que ele servia? Lógico, ele não ia usar palavras. Usou algumas palavras em persa. Algumas. E como explicar algumas palavras em grego?
É simples. 100 anos antes, os assírios tinham contratado os mercenários gregos, exército mercenário grego, para lutar por eles. Quando chegou na época de Nabucodonosor continuou contratando mercenários gregos. Então, qual que é o problema de ter algumas palavras em grego se tinha o convívio com o exército grego no meio deles prestando serviço? Então eles desconsideram fatores da história. Tá? Os gregos, eles serviram os assírios no ano 683 a.C. Tá? Muito bem. Terceira questão que foi levantada, o aramaico, tá? Que era a língua babilônica. Aramaica é a língua babilônica, tá, gente? Eu vejo muitas vezes pessoas falando, na Bíblia tem o aramaico, assim como se o aramaico fosse mais que o hebraico. O hebraico é a língua dos judeus. O aramaico é a língua da Babilônia, não é dos judeus. Agora, aonde eles estavam? No cativeiro babilônico. Então nós precisamos entender o uso do aramaico aqui dentro. Primeira questão: descobertas recentes de documentos aramaicos datados do século V a.C. mostram que Daniel escreveu em aramaico imperial. O aramaico imperial, que era... Alguém pode ler para mim? Daniel 2,4, que é onde começa o aramaico. Vai lá, Cris. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Isso, no capítulo 2, versículo 4, até o final do capítulo 7, está todo em aramaico. No aramaico que está sendo encontrado aqui documentações de aramaico imperial, que era conhecido na época de Daniel. Então a acusação que eles fazem que não poderia estar escrito em aramaico naquele tipo de vocabulário que eles falaram, não é o vocabulário da época. Ué, os documentos que foram encontrados são. E vou mais longe. Manuscritos do Mar Morto, lá de Qumran, mostram diferenças gramaticais, indicando que Daniel foi escrito décadas antes dos Macabeus. Então, o que eles acusam de diferenças gramaticais é o contrário. Quando chega na época dos Macabeus é que é outro. É o inverso. Aí nós estamos falando de manuscritos de Qumran e outros manuscritos já encontrados. Então, o argumento deles é um argumento infundado. Eles não apresentam manuscrito nenhum, base nenhuma. É só conversa para dizer que não é profecia. Tá? Muito bem. Com isso, o livro de Daniel se divide em 3 sessões principais. Primeira sessão, o capítulo 1, que nós estamos dando introdução hoje. O capítulo 1, ele fala do contexto histórico de Daniel e seu ministério, que é o que nós estamos abordando aqui, o contexto histórico e o início do seu ministério. O capítulo 2 ao 7, como é em aramaico, que acabamos de ver, ele fala das intervenções soberanas de Deus na história gentílica. O que são os gentios? As outras nações. A visão de Nabucodonosor, a estátua que ele teve visão, como que é? A cabeça de ouro, representando Babilônia. O peito de prata, representando Medo Persa. A cintura de bronze, representando Grécia. Isso. E as pernas de barro e ferro, representando Império Romano. Aqui tem aluna dele. Você sabia? Aí, sabe sim. Então, é isso. São nações gentílicas. Então, está sendo tratado de aspectos históricos de nações gentílicas no capítulo 2 ao capítulo 7. Por isso está em aramaico, não está em hebraico. Tá? Inclusive, tem algumas partes
desse capítulo, nós vamos passar quando passarmos por ele, aonde o pronome está na primeira pessoa. Eu, Nabucodonosor. Ué, está em aramaico na língua dele e ele falando. Não é Daniel falando, Nabucodonosor disse isso. Não, é eu, Nabucodonosor, estou dizendo. Na língua dele, em aramaico. Bem? Do capítulo 8 ao capítulo 12, as intervenções soberanas de Deus se dão na história de Israel. Então, do 2 ao 7, das nações gentílicas. Do 8 ao 12, ele volta a tratar da nação de Israel. Tá? Assim divide, então, o livro de Daniel. Capítulo 1, contexto e ministério de Daniel. Capítulo 2 ao 7, nações gentílicas. Capítulo 8 ao 12, nação de Israel. A divisão feita. Ok? Muito bem. Vamos para a quarta pergunta que eles tinham discordado. Presença de supostas impressões históricas. É impossível sustentar as supostas impressões históricas ao se considerarem a crônica de Nabonido quanto à identidade de Belsazar, capítulo 5, versículo 1. Alguém pode ler 5:1? O rei Belsazar fez uma grande banquete a 1000 de seus grandes e bebeu vinho na presença dos muitos. Isso. Aí começa o Belsazar. Vamos entender essa questão. Eu fiz um quadro cronológico, que devia estar na lousa, mas não tem jeito. Tá? Primeiro ataque caldeu, quando Nabucodonosor invadiu. Ele levou cativo os nobres, entre eles Daniel. Ok? Isso se deu no ano 605 a.C., quando Daniel foi levado cativo. Então Daniel aqui, o jovenzinho, adolescente ainda, é levado cativo. Esse texto que nós acabamos de ler está falando do primeiro ano de Belsazar, tá? Que é babilônico. Tá? Ele foi corregente da Babilônia, depois de Nabucodonosor. Hein? Isso se deu no ano 553. Note, ano 605, Daniel é levado cativo. Ano 553, Belsazar assume a regência da Babilônia. Tá? Ciro, o persa, ele conquista a Babilônia no ano 539 a.C. Note, tem algumas datas importantes aqui: 605, 553, 539. Vocês estão vendo como todas essas datas anulam o argumento do Macabeus lá atrás? Todas elas. Alexandre o Grande conquista a Pérsia do ano 331 ao ano 323 a.C. Ele faz essa conquista. Chega no ano 167, Antíoco IV, o Epifanes, profana o templo, ano 167. Muito bem. Vamos entender agora as observações de tudo isso aqui. Eles dizem que a identidade de Dario é incerta. E de fato é incerta para qualquer lado. Não existe quase que registros históricos ou dados que possam confirmar o Dario. Okay? O Medo. Lembrando que a Pérsia dominou a Medo-Pérsia. Os Medos. Tá? Lembra da visão do animal?
Um animal com duas patas no chão e duas levantadas, lembra? Apoiando só em duas. Por quê? Porque a Pérsia era muito mais poderosa. Então, e ela era o suporte, a força, e não os medos, a Pérsia. Ok? Então, Dario, a identidade de Dario é incerta. Porém, é possível ser ele Gubaru. Quem é Gubaru? Foi um governador nomeado por Ciro da Pérsia. O Ciro é confirmado. Que serviu como regente da Babilônia. Outro argumento é que Dario era o título de Gubaru. O fato é que a Bíblia fala de Dario, o Medo. E de fato existiu um representante dos Medos. Ok? Portanto, temos que olhar outros aspectos aí de fonte interna da Bíblia. Alguém abre para mim Ezequiel 14. 14. Ezequiel era um profeta da mesma época de Daniel. E Ezequiel chama Daniel de modelo de sabedoria. Vamos lá. Ezequiel 14. Ainda que estivesse no meio dela, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua própria vida. Isso. Ezequiel está citando Daniel. E eles são contemporâneos. Agora, se Daniel fosse da maneira que os eruditos disse no ano 167, como que Ezequiel, no ano 593, podia estar citando ele como exemplo? Não bate. Os argumentos desse povo aí são argumentos de incredulidade. Eles querem negar aquilo que a palavra de Deus reveste. Versículo 20, Levi. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem filho nem filha, tão somente levariam as suas próprias vidas pela sua justiça. Isso. Então, Daniel de novo é apresentado por Ezequiel como modelo. Ainda Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 e 2. Quando começou o ministério de Ezequiel? Para confirmar as datas. Capítulo 1 e 2. Ora, aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. 2. Também? No 5º dia do mês, já no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Isso é ano 593. Note, está tudo batendo no 6º século, com as informações da Bíblia, inclusive, com a palavra de Jesus em Mateus. Ou seja, eruditos, teólogos eruditos, negando a profecia bíblica. Isso é até hoje, viu, gente? Você quer ver esses absurdos? Entra naquele canal History e de vez em quando aparecem lá uns teólogos falando. É tudo dessa linhagem aqui, só bobagem. Não perca tempo esse aqui. Muito bem. Qual que é a mensagem do livro de Daniel? O livro de Daniel, a mensagem dele é que Deus é soberano sobre a história, garantindo a existência de Israel por meio de nações gentílicas. Por que ele garante a existência de Israel? Por causa disso. Ele fez um pacto com Abraão, prometendo uma terra, uma nação e uma bênção, e um reino milenar. Se Israel fosse extinto pelos assírios e pelos babilônicos, como que iria se cumprir? Mas ele usa os babilônicos para
manter Israel, porque Israel estava sendo infiel. Nós vamos abordar isso ainda aqui. Tá? Então, a maneira disciplinar de Deus sobre eles para mantê-los ainda em existência. Tá? Então, purificando essa nação de Israel, disciplinarmente, para o futuro reinado do Filho do Homem. Porque em Daniel, Jesus é apresentado como Filho do Homem. Muito bem, o capítulo 1, que nós estamos começando a introdução hoje. Daniel é soberanamente colocado e preparado para ser o instrumento de Deus na corte de Babilônia. Olha só. Deus levanta um homem entre os cativos, um escravo, exilado na Babilônia, fora da sua terra, fora da sua língua, fora de qualquer perspectiva de vida, e levanta esse homem na posição de primeiro-ministro para garantir a existência de Israel. No versículo 1 e 2, o contexto histórico de Daniel é o da soberana disciplina de Deus contra o seu povo, por meio dos babilônicos. Então, Deus está usando os babilônicos para disciplinar a nação de Israel. Então, tudo aqui está indicando que o nosso Deus pode sustentar, proteger e demonstrar favor a um judeu exilado, mesmo no meio das mais adversas condições. Tudo contra ele. Mas Deus levanta esse homem. Lembrando, não era exatamente um homem que ele levantou, né? Era um adolescente. Adolescente. Muito bem. Ponto 1. Deus tinha avisado por décadas os governantes de Judá sobre o quê? A idolatria de Israel, a imoralidade de Israel, a injustiça contra os pobres que Israel fazia, as injustiças contra os necessitados que Israel praticava. Isso levaria a nação à ruína. Dezenas e dezenas de anos, e os profetas, no caso aqui, Isaías, Miqueias, Abacuque, nós estamos falando de 100 anos antes, vinham profetizando: cuidado, vocês estão sendo idólatras, vocês estão sendo materialistas, vocês estão oprimindo os pobres, vocês estão negando os necessitados. Vai devagar, Deus vai disciplinar. E não dava ouvido. Não se dava ouvido. Então o que Deus faz? Manda uma disciplina. Diante disso, Deus enviou o quê? Os babilônicos. Por que Deus enviou os babilônicos? Porque Israel estava se comportando dessa maneira. Né? Para destruir Jerusalém. Jerusalém foi destruído. O templo foi destruído. E o povo foi levado cativo à Babilônia. Teve duas incursões babilônicas. Uma primeira que ele levou os nobres, e numa segunda que daí levou o restante do povo. Tá? Para servir como escravos na Babilônia. Então, notem, Deus, ele preferia seu povo no cativeiro vergonhoso, numa terra pagã, do que esses judeus vivessem como pagãos em Jerusalém, na Terra Santa, envergonhando o nome dele. É um negócio a se pensar. Ele preferiu colocar esse povo sobre escravidão, porque ele estava envergonhando o nome dele lá em Jerusalém. Ele manda os babilônicos para serem envergonhados em terra alheia, para não envergonhar o nome dele ali, em Jerusalém. Esse é o ponto. E eu gostaria que nós meditássemos um pouco. Porque o que tem acontecido? Como que está o mundo cristão? Normalmente, quando as pessoas me perguntam: você é evangélico? Eu fico na dúvida se eu respondo se é evangélico. Porque está
vergonhoso. Ah, eu sou evangélico. Ah, você é pastor? Puxa vida, se eu pudesse escolher, eu não queria esse título. Não o ministério, o título, porque está uma vergonha. Então, é o que estava acontecendo aqui. E Deus pôs esse título. Aí fiquei na minha cabeça pensando, puxa, quanta coisa ruim que está acontecendo em volta do nosso Brasil, e os crentes aqui da nossa nação seriam um fracasso. Será que Deus vai permitir acontecer o que a gente está temendo que aconteça? Já que o pessoal não leva a sério a fé, vai mandar uma perseguiçãozinha ali, uma pressãozinha, para ver se o pessoal toma jeito, para depurar um pouco, dar uma peneirada dos crentes. É uma coisa que eu analisei. Porque, olha só, olha a mensagem aqui. Deus é soberano sobre a história. E a primeira colocação que eu coloquei, Deus é Senhor da história, sobre todas as nações. E Ele não tratou só da questão religiosa, tratou também da questão política. Lembrando que Daniel era primeiro-ministro. E ele lidou com os reis. Então, é uma coisa que nós temos que estar atentos. Muito bem. Segundo aspecto, a queda de Jerusalém, ela pareceu um triunfo dos deuses pagãos sobre o Deus verdadeiro. Vamos lembrar, o templo foi queimado, Jerusalém foi aniquilada. Eles pegaram os utensílios do templo e levaram para serem colocados lá no templo pagão, para servir no templo pagão para falsos deuses. Então o que estava aparecendo para os babilônicos, o nosso Deus é mais forte que o Deus deles. Eles foram aniquilados. Nós pusemos abaixo o templo do Deus deles. Aparentemente, eles estavam derrotados. Mas isso aparentemente, porque Deus estava permitindo uma disciplina, porque eles estavam infiéis. Ele estava adulterando a sua fé. Estavam mudando as prioridades que devem ter. E essa impressão, muitas vezes, de derrota, é a vitória. Vamos lembrar, de Jesus, como foi? Satanás, na véspera da crucificação, vai, faz pressão, Jesus sua sangue, Jesus é crucificado, rende o Espírito. Qual era o clima naquele momento entre os discípulos? Acabou tudo. Satanás venceu. Mas quando foi que Satanás pisou a cabeça da serpente? Quando derramou o seu sangue como forma de nos redimir, de nos comprar com o seu sangue. Foi lá a grande vitória de Jesus, naquele momento que parecia a vitória do outro lado. Assim é a maneira de Deus lidar com as coisas. Agora, se Jesus passou por caminhos tão difíceis, estamos estudando isso lá em Tiago, das provações que nós temos nesse mundo, lembrando que provação é uma certeza passar por elas. Então nós vemos que Deus tem uma maneira de governar diferente da mente humana. Terceiro aspecto. O Senhor desejava que Israel fosse o quê? Luz dos gentios. Alguém pode abrir para mim Isaías 42:6? Israel, como luz dos gentios, revelasse o quê? A glória do Deus vivo. Israel estava sendo luz dos gentios? Não. Israel estava negando tudo aquilo que era da vontade de Deus. Alguém pode ler? 42:6. Eu, Senhor, te chamei,
tomei-te pela mão e te guardei, te dei por pacto com o povo, para a luz das nações. Ah, Israel foi, Deus chamou para ser o quê? Luz das nações. Nós estamos estudando Apocalipse, entrando no Apocalipse 2, de domingo. No 1, Jesus aparece andando entre os candeeiros, que são as luminárias. E os candeeiros são a igreja. E deve ser o quê? Luz do mundo. Israel estava falhando como o quê? Luz das nações. E a igreja tem sido desastrosa como luz desse mundo. Um mundo em trevas. Então estou vendo muita correlação entre os eventos e as situações. Mas os reis, os falsos profetas, os sacerdotes eram infiéis. Eles foram a causa da corrupção moral e espiritual, levando à destruição nacional. Lamentações agora, capítulo 4, versículo 13. Lamentações 4, 13. Isso por causa dos pecados dos seus profetas e das iniquidades dos seus sacerdotes, que derramaram no meio dela o sangue dos justos. Isso. Então, aí está falando da liderança de Israel, dos sacerdotes, dos falsos profetas. Se pastor e teólogo estão tão mal afamados e os crentes sem crédito nenhum, é o que estava acontecendo aqui. Estão percebendo? Profeticamente se repetindo, e Deus levantando a Babilônia para pesar a mão. Concluindo, mesmo quando não damos a Deus permissão para ter o governo da situação, mesmo quando nós não fazemos isso, ainda assim ele prevalece, e no fim sempre é feita a sua vontade e seu nome é glorificado. Ele é soberano, independentemente de nós, independentemente da nossa infidelidade, independentemente do nosso comportamento, independentemente do nível do exercício da nossa fé. Assim foi com Israel e a igreja. Então, todos esses aprendizados nós temos que tomar para cada um de nós. Porque temos visto o quão importante é termos uma fé verdadeira, um compromisso sério com Deus, apesar das provações. E as provações são muitas, difíceis, eu sei, mas são temporais. E nenhuma delas vai perseverar pela eternidade. É momentâneo. Agora, nós precisamos, nesse momento aqui, exercitar a nossa fé. Alcançarmos maturidade. Porque a aprovação da nossa fé traz perseverança. E a perseverança, esperança. É esse o agir de Deus em nossas vidas. Não é o agir de Deus que o pessoal faz propaganda aí. De mundo de rosas, tudo é prosperidade. Não tem base bíblica para isso não, gente. Tem base bíblica sim. Que ele tomai sobre vós o meu jugo, porque eu faço a sim. Nesse mundo passarei por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o cristianismo que está na Bíblia. Que é um cristianismo que não está sendo pregado e nem buscado ser vivido isso, porque parece que o povo foge disso. O povo gosta de ouvir o que quer ouvir, não o que precisa ouvir.
Então precisamos nos adequar à vontade de Deus, à palavra de Deus, à maneira de Deus ministrar nossas vidas. Amém? Amém. Ok. Com isso nós trabalhamos hoje a introdução de Daniel. O livro de Daniel é complexo, nós vamos trabalhar várias coisas, mas vai ser muito produtivo, tá, gente? Vai ser muito bom. Vamos ficar em pé, vamos orar? Renata, faz uma oração para a gente. Obrigado, Senhor, por mais esse ensinamento, por mais essa palavra, Senhor. Que o Senhor cuida do manhã, que seja um dia maravilhoso para nós. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pelo nosso trabalho. Nos dê força, Senhor, para enfrentar esse mundo que estamos vivendo hoje, Senhor. Obrigado por tudo que tem nos dado. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto à entrega do seu Filho, o Senhor Jesus, tem derramado superabundante graça a cada dia em nossas vidas. E tem se feito presente em nós na pessoa de Deus, o Espírito Santo, para nos consolar, ensinar e nos guardar até o dia do nosso encontro. Que assim seja para a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Amém. Queridos irmãos,